Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, né, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas de cura para os enfermos, vibrações positivas para os idosos, vibrações positivas para os sofredores necessitados inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço paz para todos os países do planeta Terra, né? Paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que amoleça o coração dele com relação a essas guerras, né? Paz para Israel também, paz para o Irã, né? Paz para a Rússia e Ucrânia, né? Paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu vou falar hoje, né, sobre a sexualidade e o sexo compulsório, né? Mas aí eu tenho que fazer algumas colocações. Primeiro, da criação do espírito, que Deus, ele cria espírito, né, sem gênero, sem sexo masculino, sem sexo feminino. Ele cria espírito. E aí a gente vai entender por que existe o homossexual. Quando um espírito, né, ele vem encarnando, exemplo, tá? Ele vem encarnando como homem, né, por muito tempo, né, milhares de anos. Esse espírito, ele vai absorver sentimentos, né, de homem, né? E aí esse espírito necessita encarnar por vários motivos. Eu não vou dizer aqui as razões, mas só vou dizer que ele precisa, e não houve uma preparação para esse espírito se encarnar, né? E também esse espírito, ele ou veio por uma encarnação compulsória, que é uma encarnação que não tem nenhuma preparação. O que vai acontecer com esse espírito? Ele vai estar encarnado, né? Ele vai encarnar no corpo feminino, né? Ele vai ter sentimentos de um homem, mesmo no corpo feminino, né? Ele vai sofrer bastante, mas ele vai gostar de mulher em relação a sexo, né? Porque ele teve milhares de anos encarnado como homem e está agora encarnando no corpo feminino. O que acontece? Ele não teve nenhuma preparação, ele vai sentir os seus desejos, os seus sentimentos de um homem, então ele vai gostar de mulher. E aí que se fala do homossexual feminino. Agora é um outro caso, um espírito que vem encarnando só como mulher durante milhares de anos. Esse espírito, ele vai absorver sentimento, desejo de mulher. Mas esse espírito necessitou de fazer uma encarnação
né, um corpo masculino. E esse espírito, não vou dizer os motivos, né, não vou dizer as razões aqui, então ele necessitou de fazer, por várias razões, necessitou de fazer uma encarnação no corpo masculino. E aí não teve um preparo, ou ele veio com encarnação compulsória. Encarnação compulsória não tem uma preparação. Pegou o espírito e jogar para encarnar, pronto. Esse espírito vai encarnar num corpo masculino gostando de homem. Porque aquele espírito, esse sentimento dele é muito forte, né? Então, ainda não houve uma preparação para isso, né? E ele encarnou ali, né, pelas suas necessidades de fazer essa encarnação no corpo masculino, né? São dados. E aí tem aquele espírito vem encarnando como homem ou mulher, né? Um espírito, exemplo, vou pegar um espírito que vem encarnando como um homem, ele faz uma grande preparação, né? Não importa o corpo que ele vai vir, se é masculino ou feminino, mas ele faz um exemplo, ele vai encarnar no corpo masculino, ele faz uma grande preparação, né? Ele não vai para não fazer sexo, por quê? Ele está muito evoluído, todos os espíritos muito, mas muito evoluído, não perde tempo fazendo sexo quando está encarnado. Então é o exemplo de Jesus, né? Então ele não faz sexo. Então esse ser que não faz sexo é chamado assexuado, né? Masculino ou feminino. E aí vem um espírito também que vem encarnando milhares de anos como mulher. Ele vai encarnar um espírito mesmo no corpo de mulher, né? Ou no corpo masculino, mas ele fez uma preparação, ele faz uma preparação muito grande. Mas é um espírito muito evoluído, né? Só para a gente destacar isso. Isso não quer dizer que um espírito faz preparação, ele não vai fazer sexo quando ele encarna. Não, isso não tem nada a ver, né? Mas ele vai fazer o que eu estou dizendo é um espírito evoluído, né? Muito evoluído, faz uma preparação, vai encarnar como homem ou como mulher. Eu peguei o exemplo do homem, né? Agora eu peguei o exemplo da mulher. Ela vai vir no mesmo time, né? No mesmo tempo de mulher. Então ela vai encarnar como mulher, né? E não vai ter a necessidade de fazer sexo, porque ela vem mais ali como missão para ela. Ou aquele homem também vem como missão. Aquele espírito em homem vem como missão. Então eles não têm tempo nem cabeça para sexo, sim para trabalhar para o próximo. Então eles não fazem sexo, igual Jesus não fez sexo, né? Então essa mulher vai encarnar como mulher, né? E não vai fazer sexo com ninguém. Agora, se esse homem também, muito evoluído, né, se preparar bastante, mas o objetivo dele é fazer a missão dele, ele vai encarnar como homem e não vai fazer sexo, vai ser chamado o assexuado. Agora, vai ter aquele homem também que vai se preparar, né, vai vir encarnado, né, como homem ou como mulher, né? Ele vai ser uma pessoa assim normal, vai fazer sexo, se for mulher, vai fazer sexo com homem, se for homem, vai fazer sexo com mulher. Porque ele houve uma preparação para isso, né? E o outro lado não teve essa preparação. A mesma coisa é a mulher. O espírito vem encarnando como mulher, ela vai vir ou como mulher ou com um corpo masculino. Mas a preparação dela é muito grande. Isso não quer dizer, esse é outro caso que não é o espírito evoluído, é um espírito normal, mas ele fez uma preparação. Então ele vai estar encarnado no corpo feminino, né? Ou o corpo masculino, vai fazer sexo, né, com mulher ou com homem, né, mediante a necessidade dela. Então ela não vai ter problema nenhum, né? Porque ela é um espírito vem encarnando como mulher e está no corpo masculino, não vai ter necessidade de fazer sexo com ninguém, assim, com mulher, porque com mulher. Por quê? Ou com homem, no que ela voltou, ela vai fazer com homem, mas se ela está no corpo masculino, ela não precisa fazer sexo com mulher, porque ela já está preparada para isso, né? Então esse é um dado. O outro dado é que esse espírito
eu peguei encarnando normal, tá? Ela se preparou para tal. Esse é um outro caso que ela seja um espírito muito evoluído, mas muito evoluído. Ela vai encarnar, tá? Ela não vai fazer sexo se ela encarnou como mulher, ela não vai fazer sexo com homem. Se ela encarnou como homem, ela não vai fazer sexo com mulher. Por quê? Esse espírito muito evoluído, ele não vem para cá para ficar preso aos desejos mundanos do materialismo, né? Ele vem para trabalhar, para ajudar as pessoas, ele vem com missão. Ele não vem nem aqui resgatar, nem com prova e expiação, né? Então esse espírito é muito evoluído, né? Então esse espírito não vai perder tempo fazendo sexo, né? Nesse contexto, né? E aí vai ser chamado de assexuado. Porque todos os espíritos muito evoluídos, o estado vibratório dele, né, do despertar, do estado de consciência, é outro, é dele servir, né? Então ele vai se desprendendo dos desejos mundanos, como nós ainda estamos presos. Ele não, ele é um espírito muito evoluído, né? Então é nesse contexto, né, que eu venho assim fazer uma explicação de gênero, né? Então, o espírito que vem encarnando como homem, né, esse é o primeiro caso, vem encarnando como homem, né, por milhares de anos, mas ele vai, por vários motivos, ele vai querer encarnar, ele vai ter que encarnar no corpo feminino. Como esse espírito não fez nenhuma preparação para a encarnação, ou vem com a encarnação compulsória, esse espírito vai estar encarnado no corpo feminino, gostando de mulher, porque é um espírito que pegou muitos sentimentos de desejo masculino e não se preparou para encarnar no corpo feminino. Então vai estar no espírito no corpo feminino gostando de mulher, fazer sexo com mulher. Outro dado é aquele espírito que vem encarnando como mulher por milhares de anos, ela absorveu desejos, né, femininos, né, sentimentos femininos. Então ela necessitou de encarnar no corpo masculino, mas ela não fez nenhuma preparação para essa encarnação e ela foi colocada lá como encarnação compulsória. Então pegaram ela e botaram para encarnar como encarnação compulsória. Ela vai estar para encarnar no corpo masculino. Esse espírito vai estar no corpo masculino, tendo desejo e gosto para sexo com o homem, né? Nesse contexto. Então esse é um caso. Outro caso é o espírito que faz uma preparação. O espírito vem encarnando como homem. Ele faz uma preparação para encarnar ou como para encarnar, ele pode vir no corpo masculino ou no corpo feminino. O que acontece? Então, um espírito que vem, ele masculino, mas ele vai ter que vir no corpo feminino. Ele pela preparação dele, ele não vai fazer sexo com ninguém. Então, com mulher. Por quê? Ele não vai... a preparação dele não é para fazer sexo quando está encarnado. Por isso que é chamado assexuado. Ou senão esse espírito, ele vai encarnar normalmente, mas ele não é um espírito muito evoluído, mas ele precisa encarnar como homem. Então, ele vai encarnar como homem e vai gostar de sexo com mulher. Se ele necessitar de encarnar no corpo feminino, ele vai fazer uma preparação, né, um grande tempo para encarnar no corpo feminino. Ele vai gostar de sexo com o homem, porque ele se preparou para isso, né? Nesse caso, né? Aí nós vemos o caso que já vi de um espírito muito evoluído não fazer sexo, né? E aí o outro caso do espírito que vem encarnando do sexo em feminino. Então
milhares de anos, então ela absorveu que o desejo e o sentimento feminino. Então ela precisou encarnar no corpo masculino e não fez nenhuma preparação, né? Eu vi com encarnação compulsória, vai estar no corpo masculino gostando de fazer sexo com o homem, né? Isso é um caso, né? Outro caso dela ser um espírito muito evoluído. Não importa se ela vem no corpo masculino, corpo feminino, lógico que ela vai se preparar. Ela fez aquela grande preparação para encarnar. Se ela está no corpo feminino, ela não vai fazer sexo, porque ela é um outro padrão de espírito, né? Que não está ali, não vem preso aos desejos mundanos como nós estamos. Não vai fazer sexo. Se ela vir no corpo masculino também, ela não vai fazer sexo. Agora, ela é um espírito, assim, igual a gente, né? Que ela fez uma preparação para encarnar, né? E ela vai encarnar no corpo masculino. Ela vai fazer sexo com mulher, né? Porque ela está ali no corpo masculino, né? Então ela vai fazer sexo com mulher, normal ali. E se ela encarna num corpo feminino, ela vai fazer sexo com homem e não com mulher, né? Porque ela vai obedecer ao corpo que ela está, porque ela se preparou para isso, né? Então os desejos, sentimentos que ela sente ali vai depender pela preparação que ela fez. Se ela não fez preparação, aí vai gostar do mesmo sexo. Se ela está no sexo diferente dela, ela vai continuar gostando daquele sexo diferente do dela, porque se ela vem encarnando como mulher e vai entrar no corpo masculino, mas ela se fez uma preparação muito grande para isso, ela vai gostar de fazer sexo com o homem, ali normalmente. Ou senão ela entrou num corpo, vai encarnar no corpo masculino. Ela vai fazer sexo com, se preparou e tal, com mulher, né? Porque ela está no corpo masculino, então ela vai honrar isso. Então esses três casos que eu trouxe. O caso quando ele é homossexual, o caso quando ele é hétero e o caso quando ele é assexuado, né? Então esses três casos. Aí muito bem. Aí sim eu vou entrar agora vou falar sobre a sexualidade. Assim, as pessoas fazem uma confusão. Sexualidade não quer dizer gênero, nem masculino, nem feminino. É onde as pessoas se tocam, né? Se faz carinhos, né? Isso é sexualidade, né? Quando as pessoas se falam, vamos botar assim, uma pessoa muito idosa, que nem o esposo, nem a esposa não estão fazendo mais sexo, mas a sexualidade dele existe. Não o sexo de penetração, mas é a forma de fazer carinho um no outro, massagear um no outro. Isso aí é normal de acontecer. Isso chama-se sexualidade, né? A sexualidade não tem gênero, né? Na sexualidade, né? Então as pessoas confundem isso com sexo. Aí eu vou falar agora sobre o sexo compulsório, né? Esse sexo compulsório é aquele sexo que a pessoa gosta de fazer sexo adoidado. Então tinha um caso, vou contar um caso aqui, que chegou para o médium Chico Xavier, que uma pessoa fazia por semana 80 e poucas vezes de sexo, né? E ele não estava aguentando mais essa pessoa. Aí foi procurar o Chico Xavier, o médium Chico Xavier, para se ele ajudava ele. Então o Chico Xavier falou para ele, né? Olha, você tem que diminuir a quantidade por semana. Então se você faz 85, na outra semana você vai fazendo 84, né? E aí até chegar um valor mínimo que você, para fazer sexo, aí você vai diminuindo aos poucos, né? Então foi esse acordo que ele foi feito.
Então, eu só citei esse caso porque a quantidade de forma compulsória que essa pessoa fazia sexo. Então, fazer sexo compulsório, fazer sexo com qualquer pessoa, né, em qualquer local, é um problema. Né? Porque quando você faz sexo com qualquer pessoa que você não conheça, aí a questão não está nem relacionada só de ter uma transmissão de doença. Não está nem por aí. Mas como existe milhões de informações, naquele momento está fazendo sexo, é passado um para o outro. Então, por exemplo, se uma pessoa, né, um homem vai fazer sexo com a mulher, mas esse homem está todo estressado, né, está todo problemático, ele, às vezes, depressivo, ele vai passar esses problemas todos naquele momento do sexo para a mulher. Por isso que às vezes tem mulheres que não sabem de onde vem a depressão dela, não sabem de onde vem aquela tristeza toda, aqueles problemas todos para ela. Ela pegou na hora de estar fazendo sexo. Então, por isso que as pessoas têm que escolher na hora de fazer sexo com qualquer pessoa. Né? É a mesma coisa a mulher. Ela está cheia de problema, o homem vai fazer sexo com ela e já viu. E aí tem outro problema. Em qualquer local que as pessoas fazem sexo, né, ele pode atrair obsessores, que pode prejudicar os dois. Onde tem muitos obsessores? Dentro dos motéis, está cheio de obsessores, né? Obsessores do sexo. E eles aí vão, às vezes, deixar a pessoa doente, problemática, opção de detalhes. O local também é ideal para fazer sexo. E evitar também de fazer essas quantidades todas absurdas, né? E fazer sexo de qualquer jeito, fazer dupla, tripla, entendeu? Tem assim um problema, né? Até mesmo o casal, né? A esposa, o esposo pode ter problema. Então, um exemplo, uma esposa foi para fila de banco, fila de caixa de supermercado, e ela teve aborrecimento nessas duas filas, ou com outra pessoa lá, ou com um profissional do banco, do mercado. Ela teve divergência, né, ali. Naquele momento que ela teve divergência, ela está adquirindo uma vibração negativa. E fica com ela essa vibração negativa. Então ela vai fazer sexo com o esposo à noite, ela vai passar essa vibração para o esposo. Né? Ou o esposo teve algum problema no trabalho, algum local também, que ele se aborreceu lá, teve divergência de pensamento, ele vai absorver aquela vibração também, negativa. E vai ter sexo à noite com a esposa, vai passar aquela vibração negativa para aquela pessoa. Né? Se ele está triste, vai passar tristeza para ela. Se ele está com ansiedade, alguma coisa, vai passar essa ansiedade para então é sempre bom fazer sexo, procurar fazer as coisas de forma correta, né? Que senão vai ter problema. Então a questão toda compulsória é essa, são os problemas que ela vem, do local que faz, como faz, né? Então esse é um problema para o casal, né? Às vezes o casal tem felicidade em outras coisas, mas por estar fazendo sexo de forma errada, e aí vai adquirir isso. É a mesma coisa o esposo, a esposa, ou sei lá, um dos membros do relacionamento comete adultério. E aí já viu. O adultério, a pessoa acarreta, né, problemas seríssimos, né? Principalmente a vibração negativa está ali com eles ali, né? Então é um problema. Eu sei de um caso de um gerente da Caixa Econômica, ele era concursado, ganhava bem, tinha uma boa família, mas começou a se meter com bebidas e cometer adultério para a esposa. Ele perdeu a vibração negativa que ele pegou toda, né? Fazendo essas coisas erradas. Ele perdeu o emprego, perdeu a esposa. Aí teve que ser separado, né?
A esposa não aguentou os problemas dele. Ele acarretou muito problema fazendo isso, né? Toda noite saía, bebia, ficava com as mulheres. Então, foi isso que aconteceu. Então, o adultério também é outro problema para as pessoas, né? Não sofre só quem está recebendo o adultério. Aquele adúltero também, ou adúltera também, sofre com isso também, né? Então, é isso que eu tinha para falar, né, sobre a sexualidade e o sexo compulsório, né? Então, não tenho mais nada para falar. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado. Né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar, por encerrado, mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados, a vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.